Antes de começar a escrever qualquer livro, seja uma história de ficção ou uma obra de não ficção, existem 3 perguntas que você precisa responder. E o curioso é que a maioria dos escritores não responde a nenhuma delas. Resultado, travam no meio, perdem o rumo ou terminam com o livro sem propósito. E hoje eu vou te mostrar essas 3 perguntas e como elas mudam completamente o rumo da sua escrita. E já aproveita, se inscreve aqui embaixo no canal Café do Escritor, em todas as nossas redes sociais, porque toda semana eu trago dicas práticas, verdades, para você escrever melhor, publicar o seu livro e alcançar os seus leitores. Então vamos lá. Bom, certa vez eu atendi 2 autores ao mesmo tempo. Um estava escrevendo um romance e o outro um livro de desenvolvimento pessoal. Ambos começaram empolgados, mas travaram no mesmo ponto. E o motivo era idêntico. Não sabiam o que estavam tentando contar. O primeiro dizia o seguinte: eu quero escrever uma história emocionante. Enquanto o segundo falava: eu quero ajudar as pessoas. Mas quando eu perguntei quem exatamente eles queriam emocionar ou ajudar, o silêncio foi total. E é justamente aí que tudo começa a se perder, porque antes de escrever, o autor precisa saber justamente para quem ele está falando e por quê. Muitos autores acham que escrever é só deixar fluir, mas a verdade é que toda boa escrita tem uma intenção. Mesmo na ficção, existe uma verdade sendo dita, algo humano, reconhecível. Na não ficção, existe sempre uma transformação sendo prometida para o seu leitor. Sem essa clareza sobre o que você quer provocar ou ensinar, o livro é simplesmente uma sequência de páginas sem direção. É como se você viajasse sem destino. Você pode até aproveitar a paisagem, mas vai terminar perdido. Eu já vi romances incríveis que desabaram no meio porque justamente o autor não sabia o que ele queria e onde ele queria chegar. E também já vi livros técnicos que pareciam manuais de instrução sem alma, porque o autor nunca se perguntou por que o leitor deveria se importar. Então, meus amigos, responder às perguntas certas antes de começar é o que separa quem escreve por impulso de quem constrói uma obra com um propósito. Então, anota aí. Aí vão as 3 perguntas que todo escritor precisa responder antes de começar. E eu posso te garantir, quem responde com clareza escreve melhor, com propósito e termina o livro. Bom, a primeira delas é: para quem eu estou escrevendo? Quem é o leitor que vai se beneficiar dessa história e dessa mensagem? Um romance pode falar de amor, mas para quem? Para jovens, para adultos, pessoas que perderam alguém. Uma não ficção pode ensinar produtividade, por exemplo, mas para quem? Para empreendedores, para mães, para estudantes. Se você não sabe quem é o seu leitor, você não sabe o tom, o ritmo, nem o tipo de linguagem, de abordagem que você precisa usar. Veja só, quando eu escrevi O Alívio das Palavras, eu tinha isso muito claro. Eu dizia assim: meu público não é todo mundo. Eu falava para quem sempre quis escrever, mas não se sentia autorizado a fazer isso. Para quem também já escrevia, mas vivia cheio de dúvidas. E ainda para quem queria entender o porquê da escrita existir e o que nos move a colocar justamente essas palavras no papel. Veja que são várias intenções, mas todas elas muito bem pensadas. E ter essa clareza muda tudo. Você para de escrever no escuro e começa a escrever com direção, porque você sabe exatamente com quem você está conversando. Ponto 2. A pergunta 2: o que eu quero provocar ou transformar nesse leitor? Todo livro precisa deixar algo, uma emoção, uma ideia ou uma mudança. Na ficção, o leitor busca sentir as coisas. Na não ficção, ele busca entender. Mas em ambos os casos, a pergunta é a mesma: o que eu quero que ele leve quando fechar o livro? Um bom exemplo é do meu mentorado, o James Marins. É escritor, defensor da causa ambiental, com quem eu trabalhei justamente numa mentoria. Ele escreveu um romance dentro de um gênero ainda pouco conhecido, pouco explorado no Brasil, que é chamado de sci-fi, ou ficção científica climática. E o James usou a narrativa como um veículo de transformação, não para fazer um discurso, mas justamente para gerar consciência. Enquanto o leitor acompanha os personagens,
ele é levado a refletir sobre o impacto das nossas escolhas no planeta. Isso é storytelling em sua essência, quer dizer, usar a história para provocar um pensamento e também, quem sabe, uma mudança. Pergunta número 3. O que está em jogo se essa história ou essa mensagem não for contada? E essa é uma pergunta que separa livros esquecíveis de livros necessários. Se você sente que algo precisa ser dito e que o silêncio sobre isso te incomoda, então você tem um assunto, você tem um livro nas suas mãos. E é isso que eu chamo de a razão vital da escrita. Eu senti isso recentemente quando comecei a escrever um livro de ficção. O tema, assim, me chocou bastante, de tal forma que eu não consegui ignorar. É uma história que precisava ser escrita. Não apenas porque eu queria contar ela, mas porque eu sabia que esse impacto dela poderia abrir conversas importantes, poderia gerar empatia, poderia tocar em feridas, em necessidades que precisavam de um olhar. E é exatamente isso que diferencia o autor ocasional do escritor consciente. Ele entende que a escrita tem uma função no mundo. Quando você percebe que a sua história é maior do que você, que ela precisa existir porque pode despertar algo em alguém, o processo muda completamente. Você deixa de escrever por vaidade e começa a escrever por sentido. Um livro sem risco, sem urgência, é só mais um entre tantos, mas um livro que nasce de uma inquietação genuína. Esse é inevitável que ele encontre o seu leitor. Então, meu amigo, minha amiga, antes de começar a escrever o seu livro, pare e responda essas 3 perguntas. Elas parecem simples, mas são o que diferencia quem escreve por impulso de quem escreve por propósito. E se você quer ajuda para colocar tudo isso em prática, entender o seu público, estruturar a sua história, transformar sua ideia em livro, fala com a gente aqui no Café de Escritor. Nós podemos te ajudar em cada uma das etapas do processo, desde o processo da escrita até a publicação. E abaixo do vídeo você encontra todos os nossos contatos, inclusive o nosso link direto do WhatsApp. Agende uma conversa gratuita e descubra qual é o melhor caminho para o seu projeto. Porque o seu livro pode mudar a sua vida e a de muita gente também. Te aguardo lá. Um grande abraço, até mais.